Hoje, a gente vai mergulhar numa história bíblica que é simplesmente fascinante, cheia de profecia, de simbolismo e com significado super profundo, a cura do homem surdo e com dificuldade na fala. Para a gente entender o peso desse milagre, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo, para dar uma olhada numa antiga profecia que meio que preparou o palco para tudo isso. Séculos antes de tudo isso acontecer, o profeta Isaías já tinha, pintado um quadro bem claro do que se deveria esperar quando o Messias chegasse. Essa profecia era um sinal muito específico. Era como se dissesse, olha, quando o prometido chegar, ele vai trazer cura para quem não ouve e não fala. Isso era visto como a prova definitiva, um sinal claro da restauração que ele traria. Agora, vamos avançar no tempo e ir direto para o coração da história, que acontece lá na região da Decápole, como o Evangelho de Marcos nos conta. E o que chama muito a atenção aqui, o que torna essa cura tão especial, é o jeito bem particular e até incomum como ela foi feita. Veja bem, Jesus não só falou uma palavra de longe. Ele usou uma série de gestos, um a um, bem físicos. E, não é que ele precisasse de tudo isso para o milagre acontecer. Mas esses gestos são pedagógicos, eles ensinam. Eles comunicavam ao homem o que ia acontecer e, num nível mais profundo, até remetem ao simbolismo do batismo, que abre os nossos sentidos para a novidade do Evangelho. E aí vem o ponto alto desse ritual todo. A palavra poderosa que Jesus disse em aramaico. Essa única palavra foi o clímax de todas aquelas ações simbólicas. Foi uma ordem direta, para que a cura acontecesse ali, na hora. Só que esse abre-te era sobre muito mais do que a cura física. Era um chamado para quebrar o silêncio e a solidão que isolam a gente, Um convite para uma abertura total. E é aqui que a gente vê a conexão direta e, brilhante com aquela profecia antiga que a gente falou no começo. O paralelo é inconfundível. O que aconteceu em Decápole foi o cumprimento exato do sinal que Isaías descreveu. Não restava dúvida, aquilo confirmava que Jesus era o Messias tão esperado. Isso levanta uma pergunta bem interessante, né? Se aquele era um sinal tão claro, uma prova da identidade dele, por que pedir silêncio? E a explicação é toda sobre o timing das coisas. A ordem para ficar em silêncio não era por medo de jeito nenhum. Era porque ele precisava continuar sua missão sem a interferência prematura dos líderes religiosos da época, que por inveja poderiam atrapalhar tudo antes da hora certa. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo no significado espiritual que essa cura carrega. Esse milagre, então, acaba servindo como uma metáfora muito poderosa para a transformação espiritual que todos nós podemos viver. Então, o ponto central da história não é só sobre um homem que voltou a ouvir e a falar. É sobre essa necessidade que todos nós temos de nos abrirmos para uma nova maneira de ver, de ouvir e de interagir com o mundo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Como essa mensagem de Efatá, de abre-te, ressoa nos dias de hoje? O que significa pra gente no nosso dia a dia ter os ouvidos realmente abertos e usar a nossa voz para construir pontes e não muros?